No ar, o Solo Notícias. Olá, muito boa tarde para você. Hoje é terça-feira, dia 5 de julho de 2022. Estamos começando o seu jornal, o Solo Notícias, aqui pela Rádio TV ABM, da Rede Solo de Comunicação. Eu sou Ronildo Gonçalves e estaremos juntos. Olá, boa tarde, eu sou Carla Félix e agora você acompanha as notícias desta terça-feira. Programa Pequeno Cidadão chega a Teixeira de Freitas no dia 9. UBSs irão atender pacientes com sintomas de Covid e de arboviroses em horários exclusivos. FAB intercepta avião com 500 quilos de cocaína. 21 estados e o Distrito Federal anunciam redução do ICMS dos combustíveis. Apple volta ao primeiro lugar na lista de marcas mais valiosas do mundo. Isso e muito mais depois do intervalo. Aguarde, é um minuto só. O Solo Notícias. Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na Rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. O Solo Notícias. Estamos de volta com o Solo Notícias. Continue conosco e fique muito bem informado. Cidadania. As fortes chuvas do final de semana afetaram pelo menos 29 cidades em Alagoas. Milhares de pessoas estão em abrigos públicos e a Defesa Civil Estadual decretou situação de emergência em mais 15 municípios. Para atuar em situações de emergência como esta, é preciso sempre ter pessoas treinadas. O governo federal está oferecendo de graça, pela internet, capacitação em defesa civil. São 20 cursos direcionados para agentes públicos. Enchentes no Recife, rompimento da barragem de Brumadinho em Minas Gerais, deslizamentos de encosta em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Situações em que a população foi pega de surpresa e sofreu graves consequências. Em todos os casos, contou com o apoio da Defesa Civil. São servidores civis e militares que ajudam nos primeiros socorros, no restabelecimento dos serviços essenciais e nas buscas por desaparecidos. Também atuam na fiscalização e prevenção de desastres, tanto em centros urbanos como em zonas rurais. Um trabalho que pode fazer a diferença entre a vida e a morte numa emergência. Daí a decisão do Ministério de Desenvolvimento Regional de capacitar agentes municipais e estaduais e ter profissionais especializados em calamidades públicas. São cursos gratuitos via internet, coordenados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Garantindo que eles consigam preencher os formulários no tempo e com as informações precisas para garantir o reconhecimento federal de situação de emergência, bem como acesso aos recursos federais. A engenheira civil Denise já trabalhou durante enchentes em São Carlos, no interior de São Paulo, e sabe a importância de estar preparada para atuar em emergências. Eu pude aprender através dos cursos oferecidos pelo Ministério, de maneira detalhada, fazer os relatórios de execução e prestação de contas. O Solo Notícias. Extremo Sul. Programa Pequeno Cidadão chega a Teixeira de Freitas no dia 9. O programa Pequeno Cidadão vai levar atendimento exclusivo a crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos para emissão do RG ao saque de Teixeira de Freitas no dia 9 de julho. A unidade de Teixeira de Freitas também atende no dia 16 do mesmo mês, dentro do programa. O funcionamento é das 8 às 12 horas por ordem de chegada. É necessário levar a certidão de nascimento, original e cópia e foto 3x4. Os pais ou responsáveis maiores de idade precisam apresentar comprovante de vacinação atualizado e completo contra a Covid-19, incluindo a dose de reforço, se for o caso. O Solo Notícias.
Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que, quando tô numa reunião de negócios, pensam que eu tô num encontro? Não é só você, por isso que existe o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento dos seus negócios. Sebrae Delas é sobre empreender e muito mais. O Solo Notícias. Justiça. O Plano Nacional de Políticas sobre Drogas já está em vigor para combater o tráfico de drogas e apoiar a reinserção social dos usuários. É um redirecionamento da política sobre drogas no Brasil, definida em 2019. O Planad integra desde as ações de combate ao tráfico de drogas até a garantia de um tratamento humanizado aos dependentes. Nós também fazemos a identificação de novas drogas, disciplinamos a melhor política para enfrentamento dela. Enfim, tentamos, com novos projetos que já estão em vigor, impedir que as crianças e adolescentes sejam cooptados pelo crime. É uma série de ações voltadas à redução da oferta, no caso do Ministério da Justiça, pela Senad. Coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o plano foi analisado, votado e aprovado por unanimidade pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas e é dividido em 4 eixos. O primeiro é o da prevenção, que cria o Sistema Nacional de Prevenção às Drogas, uma plataforma para estruturar as políticas e estratégias, como evitar o consumo de drogas, álcool, remédios e tabaco. A redução da oferta de drogas é mais uma linha de trabalho. O enfrentamento ao tráfico continua com ações como retirar bens dos criminosos, leiloar e usar nas ações de repressão contra os próprios traficantes. O Ministério da Justiça define ainda o plano como política de Estado. Assim, o CONAD é o responsável pelo monitoramento e a avaliação das ações descritas no documento aprovado. Outro eixo integra as políticas de cuidado, tratamento e reinserção social dos dependentes químicos. O Ministério da Justiça quer garantir a eles o acesso a todos os programas e serviços de assistência, do acolhimento na rede pública de saúde ao tratamento em comunidades terapêuticas. Tudo é acompanhado até a sua reintegração na sociedade. Hoje são pelo menos 80 mil pessoas com tratamento custeado pelo governo federal em comunidades terapêuticas em todo o país. Henrique França foi um deles. Depois de se recuperar em uma comunidade terapêutica, hoje trabalha com a reabilitação de dependentes. Eu sou uma pessoa abstinente de álcool e drogas há mais de 14 anos. Me recuperei em comunidade terapêutica e passei a trabalhar com comunidade terapêutica porque todas as outras técnicas para recuperação não funcionaram na minha vida. O Solo Notícias. Economia. Em junho, a balança comercial brasileira registrou saldo positivo nas exportações. Em junho, as exportações somaram 32 bilhões e 675 milhões de dólares e as importações 23 bilhões e 800 milhões de dólares. Com isso, a balança comercial brasileira registrou superávit de mais de 8 bilhões e 800 milhões de dólares. Segundo o Ministério da Economia, é a primeira vez que o valor de exportação ultrapassa 30 bilhões em um único mês e o número representa um aumento de 15,6% em relação a junho de 2021. A expansão da exportação foi puxada principalmente pelo setor agropecuário e da indústria de transformação. No acumulado dos 6 primeiros meses do ano, o saldo positivo chegou a 34,2 bilhões de dólares, um crescimento de 19,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Para o encerramento de 2022, o Ministério da Economia revisou para baixo a previsão de superávit comercial. A estimativa é de um saldo positivo de 81,5 bilhões de dólares.
Pela previsão anterior, o valor superava 111 bilhões de dólares. O Brasil tem uma importação que é bastante distribuída, principalmente produtos industriais, uma despesa maior por conta de preços crescentes, em razão do conflito entre Rússia e Ucrânia e de todas as disrupções aí que observamos nas cadeias de suprimentos. O Solo Notícias. Saúde. UBSs irão atender pacientes com sintomas de Covid-19 e de arboviroses em horários exclusivos. A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Vigilância Epidemiológica e da Atenção Básica, informou que todas as unidades básicas de saúde irão acolher e atender exclusivamente pacientes com sintomas de Covid-19 e de arboviroses, que são dengue, zika e chikungunya, para consultas e testagens nos horários das 13 às 16h30. Esta ação ocorre mediante ao aumento de número de casos no município e irá até a próxima sexta-feira, dia 8. Já as unidades rurais irão ofertar diariamente consultas e testes para síndromes gripais, conforme cada demanda. A Prefeitura ressalta a importância do uso de máscaras, distanciamento social, higiene das mãos e cuidado com o aumento dos focos do Aedes aegypti no atual cenário. O Solo Notícias. Quem quer a tranquilidade, abre os braços. Quem quer a felicidade, abre os braços. O axé tá no nosso abraço. Quem quer, tire a gravata, pé na sandália, biquíni, sunga e praia. Braços, bateu lá em cima, Porto Seguro respira você, que bom voltar a te receber. Vem, 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 abre os braços, bateu lá em cima, Porto Seguro convida, abre os braços, bateu lá em cima, Porto Seguro respira você, voltar a te receber. O Solo Notícias. Polícia. FAB intercepta avião com 500 quilos de cocaína. A Força Aérea Brasileira, a FAB, interceptou por volta das 12h36 de domingo, dia 13, em Mato Grosso do Sul, um avião de pequeno porte que entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização. Na operação, foram usadas 2 aeronaves de defesa aérea Super Tucano, A-29. Os pilotos da FAB fizeram contato, mas não obtiveram resposta. A partir disso, o avião foi considerado suspeito, sendo ordenada a mudança de rota e o pouso obrigatório em aeródromo específico. Como o piloto ignorou a ordem dada, foi realizado um tiro de aviso. Ainda sem retorno, a aeronave foi considerada hostil, sendo feitos os procedimentos de tiro de detenção. Após o tiro de detenção, o avião que entrou no espaço aéreo do Brasil pela fronteira do Mato Grosso do Sul fez pouso forçado no estado de São Paulo. Acionada, a Polícia Federal foi até o local indicado pelos pilotos da FAB, mas só encontrou o avião abandonado e, em seu interior, foram vistos cerca de 500 quilos de pasta base de cocaína. O piloto e mais um homem fugiram do local antes da chegada dos policiais federais. O Solo Notícias. Pra onde a gente olha, tem a Prefeitura de Eunápolis trabalhando. Fique sabendo. É o direito do povo de ficar sabendo o que a Prefeitura tá fazendo. O direito do povo de ficar sabendo o que a Prefeitura tá fazendo. Tem a Estação Cidadania, com quadra, pista de atletismo e 24 modalidades esportivas. Tem a requalificação e aula de funcional no Parque Gravatar e mais apoio à cultura, com o balé e a filarmônica. Isso é um direito do povo. Tem a nova sinalização vertical para melhorar o trânsito e facilitar a vida de motoristas e pedestres. E tem sonhos realizados com a entrega de escrituras da casa própria para mais famílias. É o direito do povo. Tem ainda mais apoio para o agricultor familiar.
E a comida que vem do povo vai para quem mais precisa. Na zona rural são 15 quilômetros de estradas requalificadas. E a sede da prefeitura já foi reformada. É o direito do povo. É trabalho com transparência e honestidade. Prefeitura de Eunápolis nasceu para ser grande. O Solo Notícias. Saúde. O diabetes é uma doença perigosa e silenciosa. É por isso que a prevenção com atividades físicas é fundamental. Esta é uma das recomendações do SUS, que oferece tratamento gratuito aos pacientes. O diabetes, que atinge mais de 12 milhões de brasileiros, é caracterizado pelo aumento dos níveis de glicose no sangue e pode ser de tipo 1 ou tipo 2. O tipo 1 acontece quando o organismo perde a capacidade de metabolizar o açúcar. O diagnóstico é precoce e é mais comum em crianças e adolescentes. Fatores hereditários também podem contribuir. Os sintomas são aumento de apetite, sede constante, necessidade de urinar várias vezes, fraqueza, perda de peso, náusea e vômito. O tipo 2 se caracteriza pela resistência do organismo à insulina e é mais comum em adultos. Os sintomas incluem fome e sede constantes, aumento da vontade de urinar e, nos casos mais graves, pode ocorrer formigamento nos pés e mãos, visão turva, infecções na bexiga e rins e feridas que demoram a cicatrizar. A Luísa descobriu que também tinha a doença com 11 anos de idade. Ela perdeu a visão de um olho e hoje, aos 24 anos, luta pelo transplante de um rim. Eu comi suspiro na escola e comecei a passar mal. Minha mãe me levou no hospital, eu fiz um exame e deu positivo que eu era diabética. Além dos fatores genéticos, existem outros riscos que podem contribuir para o desenvolvimento do diabetes, como sedentarismo, tabagismo e obesidade. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde aponta que, em 2021, 57% dos brasileiros adultos apresentaram excesso de peso. Por isso, manter hábitos saudáveis é essencial para prevenir a doença. Praticar exercícios físicos regularmente, fazer uma alimentação saudável, ter um bom controle assim, em relação ao peso corporal, né? Evitar a obesidade. O SUS oferece tratamento para o diabetes por meio das unidades básicas de saúde, onde é feito o rastreamento e a identificação precoce da doença. Os tratamentos vão passar, então, por medicamentos que a gente chama de antidiabéticos, né? De medicações antidiabéticas, e também, algumas vezes, vai ser necessário tratamento com insulina. O Solo Notícias. Economia. 21 estados e o Distrito Federal anunciam redução do ICMS dos combustíveis. Atendendo uma definição do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, 21 estados e o Distrito Federal anunciaram, isso até a segunda-feira, dia 4, a redução do imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços, o ICMS, sobre combustíveis. Entre os estados estão Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito Federal. Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ainda não definiram a redução do imposto. Piauí e Tocantins ainda não se pronunciaram sobre o tema. O CONFAS alterou as regras de cobrança do ICMS na esteira da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que determinou na última semana que as alíquotas do ICMS cobradas sobre todos os combustíveis sejam uniformes em todo o país. Cidadania. Vai pegar a estrada durante as férias escolares? O quarto Guia Consumidor Turista é destinado justamente para quem viajará pelas estradas brasileiras. A cartilha do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério do Turismo traz orientações para melhorar as relações de consumo no setor. Pegar a estrada e curtir as férias com a família e conhecer destinos turísticos pelo Brasil. Muita gente está aproveitando as ótimas condições das rodovias e optando por viajar de carro. É o caso da Sabrina. A gente viaja muito pelas rodovias federais, então a gente viaja visitando os parentes e também gosta muito de viajar de carro, né? É uma tradição familiar já.
Mas, antes da viagem, uma revisão mecânica no veículo garante um passeio seguro. Essa é uma das dicas do Guia Consumidor Turista, viajando de carro. O material ajuda o usuário a entender as concessões de rodovias e os direitos do motorista. Reúne orientações para aprimorar as relações de consumo. Explica os tipos de serviços que são oferecidos de acordo com a necessidade, quando há algum problema durante a viagem, como socorro mecânico, atendimento médico, serviços de guinchos. A publicação esclarece ainda sobre a cobrança do pedágio. Informa que a tarifa cobrada é para que a empresa obtenha receita para a prestação dos serviços. E cita também os atrativos turísticos que podem ser conhecidos no percurso. Essa cartilha te mostra tudo o que você precisa para ter uma viagem com mais segurança. Essa iniciativa reforça o nosso compromisso com o consumidor turista e seguiremos trabalhando para assegurar os direitos dos viajantes e garantir a melhor experiência para turistas nacionais e internacionais. O Solo Notícias. Economia. Apple volta ao primeiro lugar na lista de marcas mais valiosas do mundo. Em ranking com as 100 marcas mais valiosas do mundo, feito pela Kantar Brands, a Apple voltou à liderança depois de 7 anos sem ganhar o pódio. E de acordo com a lista, o valor da marca da empresa subiu 55% ante o ano passado, chegando a 947 bilhões de dólares, quase 130 bilhões de dólares a mais que o Google, que é o segundo colocado neste ranking. A Amazon, que em 2021 estava em primeiro lugar, caiu para terceiro, com 705 bilhões de dólares. Já a Microsoft, que foi líder na primeira divulgação em 2006, aparece em quarto lugar, com valor de marca de 611 bilhões de dólares. O Solo Notícias. Estamos chegando ao final do programa de hoje. Te espero amanhã, ao meio-dia, aqui pela Rádio TV ABM, da Rede Solo de Comunicação. Boa tarde, Carla Félix. Boa tarde, Leane Sampaio. Boa tarde, Thaís Vilas Boas. A fé não garante a vitória, mas dá a motivação necessária para jamais desistir dos seus objetivos. Muito boa tarde para você e até a próxima. Boa tarde. Vale lembrar que amanhã é quarta-feira, dia de você prestigiar a agricultura familiar em nosso município, visitando a famosa Feira de Quarta. Até amanhã.